Olá, você é uma daquelas pessoas que vivem de lembranças do passado? Se for, saiba que essas lembranças podem estar travando a sua vida, porque o passado não foi feito para que a gente viva nele. O passado foi feito para que a gente aprenda com ele. O passado é um livro que já foi escrito. Você leu uma vez é o suficiente. O passado, ele vai estar sempre lá, tá? No passado, tá? E você, no presente, quando você se ver diante de alguma dificuldade, você pode sim voltar lá no passado, dar uma olhadinha lá naquelas lições, né, que você vivenciou, para que você possa ver onde você errou, onde você acertou, e no presente fazer diferente, tá? É para isso que serve o passado. O passado não serve para a gente viver nele, até porque se fosse assim, não haveria necessidade do presente, porque uma vez que a gente está no passado, a gente não consegue dar um passo adiante. Então, se você é uma dessas pessoas escravas do teu passado, esqueça o passado, porque uma vez que o passado não serve para nos orientar, tá? No presente, de encontro ao futuro, então ele não serve para nada. É melhor você nem olhar para trás. O passado é um livro que já foi escrito e serve para você reler algumas páginas grifadas, tá? Você não pode permanecer nele e nem deve. É muito bom mesmo quando a gente pode aprender com o passado, porque o passado é exatamente para isso. O passado é um livro escrito para que a gente possa reler as páginas grifadas quando a gente tiver alguma dúvida, quando a gente não souber para onde seguir, né? Aí a gente vai no passado, a gente dá uma olhadinha lá naquelas páginas grifadas e segue adiante. Se a gente não conseguir seguir adiante com essas informações, então é melhor a gente jogar o livro fora, para que a gente não se torne escravo das memórias dolorosas, porque é com as memórias dolorosas que a gente aprende. É nos momentos difíceis que a gente aprende. Ninguém aprende com momentos fáceis, ninguém aprende com situações fáceis, né? Porque geralmente a gente quase nunca lembra dos momentos fáceis, das situações alegres, né, felizes. O que mais marcam a gente são as situações difíceis, os momentos difíceis, né, os momentos dolorosos são os que mais marcam. Mas não podemos ficarmos escravos disso. Os erros, né, eles acontecem sim, porque ninguém nasce sabendo. Imagina quando a gente começa a andar, né? Quando a gente começa a andar, a gente cai alguns tombos, né? A criança começa a andar, cai alguns tombos, não pode de forma alguma se sentir insegura a ponto de não conseguir levantar. Quando a gente aprende a falar é a mesma coisa. Não tem uma criança que nasce falando, ela aprende se comunicando de forma muito sutil, às vezes até difícil, né, dos pais compreenderem, mas é errando que se aprende. Quando a criança ela começa a andar, ela dá os primeiros passos, ela cai, o que acontece? Os pais, eles estão ali para fortalecer a criança e mostrar para elas que aquilo é normal, é perfeitamente normal. Cair é normal, é o primeiro passo para aprender. É errando que se aprende, né? Quando a criança aprende a falar, a mesma coisa. Os pais estão ali para ensinar elas a falarem direitinho, tá? É errando que se aprende. Quando a pessoa é adulta e ela enfrenta os problemas que ela tem que enfrentar, que todo ser humano na face da Terra precisa enfrentar, por quê? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo andar, sabendo falar, sabendo resolver seus problemas, não. Os problemas eles chegam até nós para que nós possamos resolver, né?
E aí chega uma fase que nós não temos mais os nossos pais para nos orientar e falar, olha, não faça isso, olha, faça dessa forma. Nós não temos mais. Então, para a gente seguir adiante, a gente erra, né? Só que nós temos que tirar proveito desses erros, porque os nossos erros serão os nossos professores a partir do momento que nós não temos mais os nossos pais para nos orientar. Então nós nos orientamos pelos nossos erros. À medida que a gente erra, a gente precisa dar um passo adiante. Às vezes, a insegurança, o medo é grande, mas a coragem precisa ser maior. Por quê? Lições dolorosas muitas vezes nos são impostas pela vida. Porém, gente, a vida ela não nos cobra perfeição, tá? Porque se assim fosse, ela não nos permitiria errar, tá? Então a vida ela não nos cobra perfeição. A vida nos cobra coragem e discernimento. Coragem para não desistir e discernimento para não repetir os mesmos erros. Quando visitamos o passado com coragem para rever os erros e não repetir os mesmos, isso nos torna forte para prosseguirmos. Mas quando por comodidade escolhemos morar no passado, isso nos torna fraco, isso nos fragiliza. E aí o que acontece? A gente acredita que a gente não pode, que a gente não tem condições, que a gente não merece, né, um futuro melhor. Ou seja, a gente acaba se tornando acomodados e vitimizados. Quantas pessoas conhecemos, né? Que a pessoa, ela fica assim, mas eu não tenho sorte, mas eu nunca tive sorte, eu nunca tive condições, eu nunca tive oportunidade. Gente, oportunidade é a gente que faz, a sorte não existe. A pessoa que fala eu não tenho sorte, normalmente são as pessoas cômodas. Normalmente são as pessoas que não têm, na verdade, não é questão de sorte, elas não têm coragem, né, de dar um passo adiante. Porque quando você dá um passo adiante, quando você resolve dar um passo adiante, tudo se desenrola, tá? Tudo muda. Tudo muda. O que você não pode fazer é ficar parado, tá? Ficar olhando para o passado e acreditando que você não tem sorte, porque sorte não existe. O que existe é coragem de prosseguir. E quando nós damos o primeiro passo, tá? Tudo à nossa volta muda. O universo faz a parte dele. O universo coloca à nossa frente condições para que as nossas vontades, para que os nossos desejos se realizem. Tem pessoas que falam assim, mas não adianta, eu não tenho sorte, não adianta eu pedir, porque eu peço e nada acontece. Realmente, se você pedir, mas não der um passo adiante, nada vai acontecer, né? E outra coisa, a questão não é pedir, a questão é agir. Porque como eu falei, a vida, ela não nos cobra perfeição. A vida nos cobra coragem e discernimento, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter discernimento para saber o que queremos da nossa vida, para saber onde queremos chegar. E nós precisamos também da coragem para dar o primeiro passo, né? Infelizmente, tem pessoas que acham que tudo é mágico, né? Às vezes a pessoa vê uma outra pessoa, tá? Que ela conheceu a vida toda, que caminhou ali lado a lado com ela, numa situação muito melhor que a dela. E aí a pessoa fala, puxa, mas aquela pessoa teve a sorte que eu não tive, né? Deus olhou por aquela pessoa, mas não olhou por mim. Mas o que foi que aquela pessoa fez e que você não fez? Ou o que foi que você não fez que aquela pessoa fez? Pensa, reflita. Às vezes você nem precisa fazer muita coisa, não. Você precisa ter coragem
tá? Para dar o primeiro passo. E por que eu falo tanto do primeiro passo? Porque tem pessoas que começam a pensar logo lá na frente, nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso, eu preciso fazer tudo isso para chegar onde eu quero chegar. É um passo por vez, né? O que não pode é desistir. Quem desiste fica para trás, né? E aí quando olha que o outro que estava lado a lado está lá na frente e ela continua parada, aí ela se sente desmotivada. Eu estava na mesma situação que aquela pessoa, a pessoa está lá na frente, né? E eu continuo aqui. Só que a pessoa não quis sair do lugar, tá? Por uma questão de comodidade, de medo, tá? E aí é que entra a vitimização. O medo, ele paralisa. Quando você tiver medo, vai com medo mesmo. Porque o medo é uma arma poderosa de paralisação. Então, quando você tiver medo, vai com medo mesmo. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo que Deus, o universo, faz o resto. Não fique esperando que mágicas aconteçam, porque não vai acontecer. Mágica não existe. Milagres não existem. Quem pode promover milagres, quem pode promover mágica é você mesmo. Você vai promover a tua mágica. Lembre-se de alguma situação muito difícil que você estava lá no passado, né? E que de repente você mudou para uma situação totalmente diferente, para uma situação muito melhor. E como você mudou? Como isso aconteceu? Por mágica? Por milagre? Não, não. Volte no passado e lembre-se do que você fez. Lembre-se, busque lá no passado a mesma coragem que você teve para sair daquela situação difícil. Busque lá no passado, tá? E então, no presente, você não vai precisar ficar se martirizando, mas o que eu tenho que fazer? Qual longo é o passo que eu vou ter que dar para conseguir sair dessa situação? Se você não puder dar um passo grande, dê um passo pequeno. Quem não tenta não sai do lugar. Não seja escravo do teu passado, tá? Aprenda com o passado, mas não more nele. Cada dia pra gente é uma oportunidade nova, é um presente. Então, abra o seu presente. Dê um primeiro passo, seja ele qual for. Seja corajoso. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Porque não pense você que você é a única pessoa na face da Terra a sentir medo. O ser humano, tá, necessita do sentimento de medo. Até porque a vida, a nossa vida, tá, depende desse sentimento. Imagina se ninguém tiver medo de nada, quantos riscos, né, a gente corre. E medo não é um sentimento seu. O medo é um sentimento natural. O que acontece é que nós não podemos nos deixar paralisar pelo medo, tá? Então, se você tiver uma ideia, se você tiver uma oportunidade, seja ela qual for, dê o primeiro passo. Se essa oportunidade não for para você, não tem problema, tá? Outras oportunidades virão através desse primeiro passo que você deu, tá? Outras oportunidades virão. Agora, se você não der o primeiro passo, você não vai ter outras oportunidades, né? Porque quem não sai do lugar não vê o mundo. E quando a gente dá o primeiro passo, tudo à nossa volta muda. Então a gente começa a enxergar de forma diferente, a gente começa a enxergar situações que antes a gente não via. Você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma viagem, né? Quando você faz essa viagem, toda a paisagem à tua volta muda. Quando a paisagem muda, a tua mente começa a absorver informações diferentes. São informações que vão te ajudar a dar um passo diferente, o primeiro passo. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Ah, mas eu não tenho sorte.
tá? Sorte é algo que não existe. Milagre é algo que não existe. Por que não existe? Porque depende da gente, tá? Deus não vai fazer por a gente aquilo que Ele espera que a gente faça, tá? Porque senão seria tudo muito cômodo e não haveria motivo para estarmos aqui vivenciando o que a gente vivencia, né? Então não espere de Deus o que Ele quer que você faça, tá? Dê o primeiro passo que Deus te dá o chão, mas não seja escravo do teu passado. Não seja escravo do teu passado. Dê o primeiro passo. O presente é o lugar onde você precisa estar, tá? Para poder vivenciar um futuro maravilhoso.